Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal do Maior da Minha Aldeia e vamos continuar aqui a série de vídeos para o Campeonato Nacional. Vamos falar então de Stone Age, um jogo que existe na aldeia desde a primeira temporada, jogadores muito fortes, já com muitos jogos em cima, e vamos ver aqui um jogo que me chamou a atenção. Aqui da Tsetse, que é uma das jogadoras mais fortes, que teve este jogo que perdeu com uma diferença de pontos muito pequena. Um, e vamos ver se houve assim, algum detalhe no final, principalmente se fez muita diferença e tentar perceber. Então, por falar nisso, pode ser que haja jogadores que ainda não conhecem este jogo. Então vou explicar assim mais ou menos por alto. No início do jogo começamos com 5 trabalhadores e este jogo é uma alocação de trabalhadores, portanto vamos estar a colocar os trabalhadores em vários locais para apanhar recursos, comprar cartas e casas. E é isso, colocamos os trabalhadores e no fim fazemos as ações, retiramos os trabalhadores, fazemos as ações e está feito um turno. Então, a que sítios é que temos? Temos aqui estas quatro áreas onde vamos buscar madeira, barro, pedra e ouro. Vêm estes círculos aqui nas áreas, é a, a quantidade de trabalhadores que podemos vir a pôr em cada local, portanto, no máximo 7. Sendo que, como estamos a jogar a 2, existem restrições e, neste caso, nos recursos só pode estar um jogador. Portanto, se 7 for à madeira, a seguir o Time Erling já não pode ir à madeira, tem de ir a um dos outros recursos que quiser. Há uma exceção que é aqui este recurso do lado esquerdo, que é a comida. A comida, no fim de cada ronda, temos de pagar uma comida por cada trabalhador que temos. E aqui é um dos sítios, ou uma das formas de ir buscar comida. A comida então é uma exceção, porque podem os dois jogadores vir cá e não há limite de bonecos. Portanto, os dois podem lá meter os 5 trabalhadores, por exemplo. Não há limite, podem lá ir. Depois já há aqui esta área no meio, a vilazinha, onde vamos fazer umas ações diferentes. São ações para melhorar o nosso jogo, principalmente a longo prazo. Portanto, aqui nesta primeira, que tem um espaço para meter um trabalhador, vamos aumentar o nível da agricultura e a agricultura ajuda-nos a alimentar os trabalhadores. Portanto, no fim da ronda temos de pagar uma comida por cada trabalhador, mas se tivermos agricultura, o nível de agricultura que temos alimenta esses trabalhadores. Portanto, se tivermos duas agriculturas, alimentamos dois trabalhadores, já só temos de pagar 3. Ok, depois aqui vamos buscar ferramentas. Essas ferramentas que vão de 1 a 4, podem ir de 1 a 4, servem para melhorar os lançamentos de dados que vamos fazer quando vamos buscar recursos. Depois mais para a frente, quando eles começarem a lançar e a apanhar recursos, vão perceber como é que funcionam os recursos e então para que serve as ferramentas. E por fim, aqui neste espaço tem esta área que tem 2 espaços para meter trabalhadores. Para vir aqui temos de meter necessariamente 2 bonecos ali. E o que faz é aumentar o número de trabalhadores que temos disponíveis. O número de trabalhadores vai no máximo até 10, a agricultura vai no máximo até 10 e ferramentas pode ir até 4 e podemos ter 3 ferramentas, portanto vai até 12. Pronto. E isto tudo serve então para comprar cartas e casas. As casas, as casas têm os recursos necessários visíveis nas casas, portanto aqui seria um barro, uma pedra e um ouro e dão 15 pontos. Já esta é um exemplo de outro tipo de casas que existem que pede 4 recursos,
sendo que, e depois entre parênteses diz quantos diferentes é que têm de ser. Portanto, neste caso seriam 4 recursos e têm de ser os 4 diferentes. Os pontos nestas casas é consoante os recursos que gastamos nelas. A madeira vale 3, barra 4, pedra 5 e ouro 6. E por fim, cartas. As cartas, o custo das cartas depende da posição em que elas estão. Portanto, a carta da direita vale sempre 1, a segunda 2, 3 e 4. E as cartas são todas divididas em duas partes. A parte de cima é uma ação que ou um bónus que ganhamos logo assim que compramos a carta, e a de baixo são então multiplicadores para fim de jogo. Eu vou explicando algumas durante o jogo, mas estas aqui dão uma ferramenta de uso único. Ao contrário, estas ferramentas são permanentes. Estas das cartas estão aqui já duas. São ferramentas que se usam uma vez e deita-se fora. Aqui, esta carta, o jogador que compra esta carta lança 2 dados e consoante o valor que sai nos dados ganha-se os bónus que diz ali na carta. E 2 dados porquê? Porque são 2 jogadores, então é um por cada jogador. O jogador que compra a carta é o primeiro, escolhe que bónus é que quer e o bónus que sobra fica então para o segundo jogador. Portanto, é uma carta. Podemos apanhar um bónus bom, mas também estamos a dar qualquer coisa ao adversário. E esta é simples. Lançamos 2 dados para tentar ganhar madeiras. Só isto. E no fim do jogo, esta vale 1 ponto por cada ferramenta que temos. Esta vale 1 ponto por cada casa, 2 pontos por cada pessoa e 2 pontos por cada ferramenta. Bom, vamos então começar, para o vídeo também não se alongar muito. A primeira ronda não há assim muita coisa que se podia dizer. Até aqui se calhar. Eles foram primeiro ao meio. Nas primeiras rondas é normal que se priorize vir aqui ao meio para melhorar o nosso jogo a longo prazo. Faz sentido. Depois, como não há assim aqui nenhuma carta no custo 1 e 2, que são as mais baratas, que pareça muito melhor que as outras, é que jogou primeiro preferiu ir logo aos recursos, porque na madeira é provável apanhar mais madeiras do que barros, mais barros que pedras e por aí fora. Portanto, foi à madeira, sobrou o barro para o Time Merlin. E agora? Aqui podia haver uma decisão que era arriscar, porque a carta melhorzinha que está aqui e é muito boa, é esta que custa 3, porque lançamos madeira, portanto ela vai lançar para apanhar madeira, e se conseguir 3 recursos, depois lança 2 dados e pode ser que recupere quase tudo ou até toda a madeira nos dados. E então a carta é muito boa, para além que é 1 vezes 2 da população, começamos já com 5, portanto vale já 10 pontos. Só custa 3, é um risco. Ela pode não conseguir 3 madeiras, não é muito difícil, mas pode não conseguir. Ok, ela preferiu jogar mais seguro, foi simplesmente buscar a carta mais barata, e o Time Merlin não tinha muito mais que fazer, tanto foi também buscar a carta mais barata. Se madeira já é difícil tirar 3, o barro ainda é mais complicado. Então, é possível, mas é mais complicado. Então, os recursos, para perceberem como é que funciona. Portanto, por cada trabalhador que metemos no recurso, lançamos um dado e vamos somar o total dos dados e dividir pelo valor do recurso. Portanto, como disse, madeira 3, barro 4, pedra 5 e ouro 6. Portanto, quanto melhor é o recurso, também mais difícil é de ir buscar. Portanto, o valor dos dados divide-se pelo valor do recurso e é essa quantidade de recursos que vamos apanhar. Teve aqui um mau lançamento, portanto, bastava ter mais
um no total para conseguir uma segunda madeira. Assim, isto é sempre arredondado para baixo, portanto arredonda para um e conseguiu apenas uma madeira. Portanto, se tivesse ido à carta que eu disse, se tivesse arriscado, não lhe corria nada bem. E começavam o jogo já com poucos recursos e sem cartas. Assim, pelo menos, comprou uma cartinha. O resto é normal. Aqui o Time Merlin vai buscar recursos também e agora vai comprar então a tal carta que lança um dado por jogador e apanha. Ele primeiro escolhe o bónus que quer e o outro fica para a TCC, neste caso. Portanto, ele teve a sorte de tirar um dos dois melhores bónus, que é o 5 e o 6, neste caso é a ferramenta ou a agricultura. É como se estivesse a ter uma jogada extra aqui no meio e dá um recurso. É uma pedra, é bom, mas não no início. No início não faz grande diferença, enquanto que a ferramenta melhora bastante o jogo ao início. Aqui, agora é o Time Merlin no primeiro jogar. Eu acho que esta primeira casa agora é muito boa. A carta, aliás, muito boa, é barata e já vimos, né? Dá madeira. Portanto, o recurso que se vai gastar aqui quase certo que se recupera e ainda ganha pelo menos 10 pontos. Acho que aqui tem de ser. Ok, nenhum dos dois concordou comigo. Priorizaram primeiro o centro. Ok, mas agora foi à carta. Eu acho que ele devia ter ido à carta, que era muito melhor. Portanto, devia ter priorizado isto, depois ir ao centro. Ia ficar sem a agricultura e que agora ao início, os primeiros turnos, não subir logo um bocadinho a agricultura para ajudar com a comida. Pode ser chato porque depois temos de estar a perder bonecos e turnos a vir aqui à comida que eles queremos sempre evitar isso, mas acho que aqui fazia sentido priorizar esta carta, mas ele acabou por ficar com ela, portanto tudo bem para ele. E a TCC leva então a segunda carta mais barata. O resto é tudo mais ou menos normal, podemos ir avançando, apanhar os bónus, as ferramentas, lançar os recursos e comprar cartas. Aqui, por exemplo, aqui, apesar desta carta ser interessante, principalmente ao início porque tem a comida, já entendo que aqui não faça sentido priorizar esta carta. Não é assim tão boa como a outra. Portanto, exato, aqui os dois voltam a ir ao meio, faz sentido. E agora a carta, claro. A carta das 5 comidas, até porque o Time Merlin, enquanto que a TCC tem 5 trabalhadores, já tem um de agricultura e vai fazer um segundo. Portanto, precisa no fim desta ronda apenas 3 comidas. Consegue alimentar. No entanto, o adversário não. Tem 5, só tem um de agricultura. Não vai fazer mais. Portanto, precisa de 4 comidas e só tem 3. Portanto, ele cria esta casa. Esta carta. Ele ainda vai à segunda carta. É outra que lança dados e pode-se apanhar bónus. Pode ser que tenha sorte aí. Pronto, é como não precisa de comida, investe tudo na madeira já para preparar os próximos turnos para comprar mais cartas, suponho. E como ele, lá está, o Time Merlin, como precisa da comida, vai pelo menos com um boneco, tem de ir ali à comida. Vai caçar. Aqui a recolha dos recursos, ferramenta, recursos também. E agora, ok. E agora então aqui a cartinha e olha, pronto, não arriscou, mas se ele soubesse que isto ia acontecer, podia nem ter ido à caça porque conseguiu aqui uma agricultura. Então está a ter sorte nestas cartas. E agora é ele o primeiro a jogar.
Nada aqui para priorizar, portanto suponho que vão outra vez para o meio. E agora. Ok. Também está-lhe a correr bem estas cartas, portanto, porque não continuar? Uh, Zezé aqui se calhar podia ter ido à madeira. Para obrigar o Time Merlin a gastar o recurso mais caro nas cartas. Mas também ele está com tantos, se calhar não se importava. Ok, se calhar fez sentido isto. Time Merlin, pronto, já gastou os bonecos todos. Ok, ela vai buscar mais recursos para comprar duas cartas. Vai buscar a de 7, não quer deixar a de 7 comidas para o adversário que está com dificuldade a alimentar o pessoal. Portanto, de novo, a fazer sentido. Uau, lançamento incrível. O máximo 18, tirou 16. E está mesmo com sorte. Agora, noutra carta daquelas de lançar dois dados, e tirou mais um bónus da agricultura e deu apenas um recurso. etc. Está a correr muito bem. As 3 primeiras cartas teve 3 lançamentos ótimos. E pronto. Então, nova ronda. Acho que aqui já era uma carta que devia ter priorizada. Neste caso a TCC. Que é muito boa esta carta. Eu acho que não falei ainda nestes símbolos. Portanto, há cartas que têm a parte de baixo é simplesmente um símbolo e existem 8 símbolos diferentes e 2 cartas de cada um desses símbolos. Portanto, ela já tem este símbolo. Quantos mais símbolos diferentes temos, mais pontuação fazemos. Podemos ter iguais, mas não é tão eficiente. Portanto, ela já tem este símbolo. No entanto, esta carta é boa pela parte de cima. Portanto, podemos gastar apenas um recurso. Pode ser, por exemplo, uma madeira. E ficamos com esta opção de, a qualquer altura, mais no futuro, não tem de ser já, usar isto para ganhar 2 recursos à nossa escolha. Podem ser 2 ouros. Portanto, na prática estamos a ganhar imensos pontos. Trocar uma madeira por 2 ouros. Acho que esta carta aqui devia ter sido priorizada. Comida não está assim tão... Não é uma coisa assim tão importante. Ela devia ter ido ali. Mas há a carta e não há comida. Mas preferir à comida. O adversário, ok? Desta vez concordou comigo. E foi à carta. Portanto, agora se calhar ela tira as outras já não sendo assim tão importantes. Se calhar ela vai ao meio, exato. Uau! E ele gastou já os recursos, os trabalhadores todos e buscar o ouro. Mas esta carta pode dar 2 ouros. Portanto, ele se calhar devia ter ido às pedras. Aliás, ele tem tantos recursos que até podia ter apanhado a segunda casa, a carta primeiro, e depois então o resto nas pedras para a próxima ronda começar a comprar uh, casas. E porquê às pedras? Porque é mais fácil tirar pedras do que ouros. E ele pode usar esta carta para arranjar o ouro. Então, aliás, é o de baixo. O que lhe falta, ele não tem ouros nem tem pedras. Usa a carta para arranjar o ouro e ele ia às pedras. E assim tinha todos os recursos e podia ir até buscar as 2 cartas, se calhar. Assim não. Assim não entendi. Não pode. Quer dizer, pode trocar isto por pedras, só não é tão bom. Olha, e a TCC preferiu mesmo. Tem muitas ferramentas, tem 2 permanentes, tem 5 de uso único, ainda vai ganhar aqui mais uma, portanto acha que vai apanhar muita madeira e pode comprar esta carta que
Esta carta tanto dá um símbolo, não é assim nada do outro mundo, mas pelo menos por enquanto. Mas depois dá mais um de agricultura. Que o Tamerlane tá melhor, tem melhores bónus por causa daquelas cartas que têm estado-lhe a dar alguns bónus extra. Então aqui está a lançar os recursos, conseguiu comprar a carta, ainda sobrou bastantes recursos, etc. E aqui o Tamerlane por acaso teve um mau lançamento com 4 bonecos, só conseguiu um ouro. Novo turno. Percebo, estas duas cartas são. Esta, claro, é um multiplicador melhor, mas também não é assim. Não vai fazer grande. E por enquanto nenhum tem casas. Estas cartas são multiplicadores. Dão pontos por cada casa que temos construída. Como nenhum tem por enquanto. Portanto não valem nada. Por enquanto, claro, eles vão construir casas com certeza. E etc. Como tem muita comida e a agricultura agora até subiu bem, vai então começar a fazer mais pessoas, mais trabalhadores. Aqui, pronto, aí buscar então uma carta, a segunda. Portanto, ele está. Etc. Aqui até podia ir bloquear a pedra e obrigar o Tamerlane a usar isto para a pedra. Pode não ser assim a melhor coisa. Se calhar não é a melhor opção, mas era uma opção. Talvez não a melhor, mas era uma opção. Porque o Tamerlane acabou por ir à pedra porque ele, para não gastar isto, pelo menos não por ouro. Ele vai gastar, óbvio, mas não por ouro. Teve um mau lançamento, mas conseguiu o suficiente. E aqui, etc. Também teve um mau lançamento, conseguiu o suficiente. E ele acabou por não gastar isto. Agora, cartas. Aqui são. Esta tem um multiplicador vezes 2, é bom. Aqui é um. Aqui estamos a ver do lado da etc. Não estou a fixar as cartas todas que o Tamerlane apanha, mas também. Portanto, não sei se ele já tem este símbolo. Ela não tem, é um símbolo novo. E uma ferramenta também é boa. Ok. Então vamos ver. Ok, continuar a aumentar as pessoas, que é para ter mais bonecos no futuro, para poder fazer mais ações ou melhores ações. Ok. Foi aquele. Nenhum deles tem muitas ferramentas, portanto este, pelo menos por enquanto, não vale assim muitos pontos. Por enquanto. Que o Tamerlane aceita. É a carta mais barata agora e ele tentado-lhe a correr bem estas cartas de lançar os dados, então por que não continuar? Ok. Então, o resto do turno é mais ou menos normal. Vamos só ver agora aqui no Tamerlane. Desta vez foi um recurso para cada, claro, ele leva a pedra que é melhor, mas agora não houve assim uma vantagem muito grande. Mas depois para compensar teve um lançamento incrível na pedra. Ok, aqui há uma carta que me parece muito melhor que as outras. Bom, duas coisas. Primeiro, o vir aqui ao meio, por exemplo, uma das opções que é apanhar a agricultura, agora não faz sentido estando esta carta aqui em primeiro. Né? Esta carta a custar apenas um. Dá agricultura na mesma, mas depois é um multiplicador no fim do jogo. Mesmo sendo apenas de um, esta carta é melhor do que ir ali. Mas ainda melhor que a carta é esta casa, não é? É uma casa que para construir temos de gastar 5 recursos e tem de ser 3 diferentes. Pode ser, por exemplo, aqui o Tamerlane está com imensa pedra e imenso barro, pode trocar isto por ouro e gastar, por exemplo, um ouro, 3 pedras e um barro e faz imensos pontos nesta casa. Portanto, talvez fosse a melhor opção para a Tsetse bloquear aqui esta casa. Ela também consegue fazer, não será tão boa, mas ainda faz alguns pontos e evita que o adversário faça. Talvez seja a melhor opção.
era o Ty Merlin a jogar. Estava trocado. Mas então. Não. Não. Não pode ser. Tinha. Não foi uma boa jogada. Quer dizer, poder pode, mas não foi uma boa jogada. Não foi uma boa jogada. Tinha de ser na casa. Que ela deve bloquear. Não. Portanto, os dois não concordam nada comigo. Acho que é o primeiro turno que acho que os dois não estão a jogar. Antes podiam fazer uma ou outra coisa diferente, mas assim nada especial. Aqui acho que é um erro grande dos dois. Ir à casa e etc. Então vir a esta agricultura, então não acho que é muito mal, porque está aqui esta carta a custar só um, que é melhor. Ok, agora ele vai à carta. Estou muito confuso porque é que ninguém está a ir à casa com os recursos, principalmente que o Ty Merlin tem. Ele vai acabar por usar estes recursos todos em cartas, não me parece muito eficiente. Ok, ela acabou, a TCC acabou por ir lá, mas o facto de não terem priorizado isto é que eu não estou a entender. Pronto, o resto foi mais ou menos normal, mas até terem ido a esta carta e esta casa pareceu mal jogado. O resto normal, vamos avançar. Aqui ela pode gastar 3 pedras, um barro e uma madeira, ou 2, 1, 2, ou 3 madeiras. Vamos ver o que como é que ela comprou com 3 pedras. Exato. Portanto, fez o máximo de pontos que podia ter feito com os recursos que tinha. E agora tem imensa madeira para ir comprar algumas cartas. Por acaso o Ty Merlin teve sorte e a casa que apareceu ali por baixo também é boa para os recursos que tem. Então, já por exemplo, já é difícil, não tem barro, não tem ouro, e é uma casa que tem de gastar os 4 recursos diferentes para poder fazer. Então, que etc. Pronto, não, as casas agora faz sentido ela não ir lá, são tão realmente complicados para ela comprar qualquer uma delas. Portanto, vai ao centro. Estas não são prioridade, mas agora se calhar vai lá, né? Porque ela tem muitos recursos. É um símbolo que ainda não tinha e é barato. Tá, Merlin vai buscar madeira. Ok. Sobrou um. Deve ser para a casa. Esta carta calculei que fosse para a TCZ. É outro símbolo que ela não tem. E é barata. Portanto, agora aqui não estou a ver o Ty Merlin a ir a outro sítio. Foi à casa, não à que eu estava a dizer. Não me parece bom, porque apesar que para ela não a consegue fazer agora, mas com os bonecos que falta pode simplesmente meter, e com as ferramentas que tem, ainda tem aqui estas de uso único, pode perfeitamente ter 2 bonecos no ouro, 2 no barro, e no próximo turno está à vontade para comprar a casa. Ok, não fez isso, preferiu ir comprar a carta. Também é ok, está a comprar muitas casas, muitas cartas no fim do jogo valem pontos. Umas mais que outras, por exemplo esta aqui que está a custar 3, por enquanto está a valer pouquíssimos pontos, é 2 pontos por cada casa, ela só tem uma casa. Só vale 2 pontos. Na prática até está a perder pontos com esta carta, né? Está a custar 3. E recursos no fim do jogo, 3 recursos são 3 pontos. Agora os dois ganharam agricultura. Vamos avançar um bocadinho para não demorar muito. Portanto, o resto do turno está a ser. É só resolver as coisas. Não está a haver grandes opções. Ok. Avancei logo, não devia ter avançado aqui.
Mas já pareceu uma outra decisão má. Com os recursos todos que ele tem, não pode ser esta a primeira opção. Quando está aqui esta casa, agora esta já não é assim tão boa. De repente, esta que é a casa boa. É uma casa que se pode gastar entre 1 a 7 recursos na combinação que quisermos. Portanto, podemos gastar, por exemplo, apenas uma madeira, como o Time Merlin pode ir lá gastar um ouro, 4 pedras e 2 barros. E faz imensos pontos. Faz 6 mais 20 mais 8. Uh, tinha de ir a esta casa, parece-me. Além que há aqui outra coisa que me parece também incrível, que é um vezes 2 da agricultura. E os dois estão com imensa agricultura a custar apenas um. Esta tinha de ser as prioridades. É um ir à casa e o outro ir à carta. Parecem-me as melhores opções. O ir ao centro. Já estamos assim a meio do jogo, quase no fim, entrar na fase final do jogo. Não me parece que agora ir ao centro seja prioritário. Bem, os dois não concordam comigo. Ok. Os dois não concordam comigo. Portanto, pelos vistos, ir ao centro é melhor. E eu acho que a prioridade tinha de ter sido esta casa e esta carta. Esta carta também é gira. Dá um símbolo. Apesar, ela já tem, mas portanto, nesse caso, o Time Merlin não tem. Mas além disso, dá uma carta extra escondida, ou seja, o adversário não vê que carta é que estamos a apanhar. Não, apesar que a carta extra que apanhamos, a parte de cima não ativa, mas a parte de baixo, claro, o multiplicador vai contar no fim do jogo. Mas a prioridade parece esta casa e esta carta. Ok. Time Merlin continuar a não concordar comigo, foi então esta carta que como disse, é ok, e é um símbolo que ele não tem. Não estou a contar os símbolos dele, mas este ele não tem. Vai-lhe dar uma carta extra, mas as outras ainda assim pareciam melhores. Que ela finalmente vai à carta. Isso não pode estar certo, porque vamos lá ver. Aqui, se ele tem ido à outra casa, a única casa, sobrava uma casa que a Tete não consegue comprar, porque se ela viesse aqui, ele podia simplesmente bloquear-lhe o ouro na jogada seguinte, e ela ou tinha sorte e saía ouro nesta carta, ou não fazia a casa e perdia uma jogada. Se ele vem aqui, está a dar uma casa que ela consegue fazer, não interessa que recursos tem, que tipo de recursos tem. Então não foi, não pode ter sido bem jogado aqui. Mas, acabou por ficar com as duas coisas que eu achava prioritárias. Ela acabou por ficar com elas, mas os dois jogaram de forma esquisita. Pois é isso. Era ele ter vindo a esta casa, e se ela fosse à casa, ele bloqueava o ouro, que foi exatamente o que ele acabou por fazer. Portanto, o bloquear o ouro, o ir à casa certa é que não. Ok, vamos avançar. Ela ainda foi buscar mais uma carta. Ok, está de olho, suponho que seja pelo símbolo. É mais um. E fica-lhe a faltar apenas um símbolo. O sétimo este. Portanto, o Time Merlin agora apanhou uma carta extra, não sabemos qual. Vai buscar recursos. Constrói a casa. E agora vai buscar recursos. Aqui ganha um ouro. Portanto, conseguia fazer a casa na mesma, mas pronto, precisava ter sorte nisto. E por acaso ganhou outro. Conclusão, ele vai acabar por fazer imensos pontos aqui. Na verdade, nem precisa de fazer muitos pontos. Ela pode
porque não vale a pena gastar tudo já. Pode gastar os 2 ouros, a pedra e os 4 barros, por exemplo. Mas depois fica sem recursos para a próxima ronda. Então pode simplesmente gastar um ouro e 3 barros, por exemplo. Gastou um ouro e 2 barros. Foi quase aquilo que eu disse, mas assim faz sentido. Está com imensos recursos para o próximo turno. Agora também o Time Erling. Portanto, com estes recursos, quem é o primeiro a jogar agora? É etc. Ok, prioridades aqui. Parece-me ser esta casa e esta carta. Esta carta é um vezes 2 de população, vezes 2 dá 16 ou 14 pontos, são muitos pontos. E esta carta, por exemplo, se forem 4 pedras, que é aquilo que o Time Erling está a ameaçar, são 20 pontos. Mas se for bar, também são 16. É bom. Portanto, etc. Se calhar tem de vir à casa, bloquear a casa e se calhar depois tem de meter bonecos no barro e faz a casa com o barro. Isto é uma hipótese. Ou ir à casa, à carta. Ok. Também faz sentido, porque aqui é isso. Aqui depois tinha de ir ainda buscar os recursos que não os tem. O Tamerlin também, mas só precisa ou de um barro ou de uma pedra. É mais simples conseguir fazer a casa. Mas ele não prioriza. Agora, se calhar, devia bloquear-lhe a casa. Não. E continua a não fazer. E ele agora, com esta pedra, com estes bonecos todos na pedra, está a dizer que quer esta casa. Agora, se calhar, bloqueia, né? Não. Uh... Mas sobrou-lhe um boneco. Será que vai fazer outra? Aceita fazer outra? Mas também não vai ficar com muitos recursos. Não sei o que é que vai fazer. Vai fazer casa. A outra. Eu acho que devia ter bloqueado isto. E não fazer talvez esta casa. Que é ok, principalmente no início do jogo, porque esta comida ajuda, agora, mas nesta fase já não é nada especial. E um multiplicador de 1 nas casas, quando só tem 2 e vai fazer igual a terceira, são apenas 3 pontos. Não. Não sei, não me pareceram ordens boas e a ordem das escolhas a serem boas, mas pronto. Vamos continuar aqui para não alongar muito mais. Já estamos a chegar ao fim. O jogo, eu não sei se disse, o jogo acaba quando um destes montes de casas acabar ou não existirem cartas suficientes para repor as 4. E neste caso o jogo está a terminar provavelmente porque vai acabar as cartas. Eles estão a tirar nas últimas rondas 3 cartas, tiraram 3, portanto se continuarem a tirar 3, o jogo termina no próximo turno. E tem recursos e ferramentas e trabalhadores para ir buscar muitos recursos, fazer muitas cartas e as casas. Portanto, é isso que vai acontecer. Agora é o Timer, né? O primeiro a jogar. Esta é uma casa muito boa. Esta carta também, 1 vezes 2 é bom. E ele pode. Eu não sei se ele já tem este símbolo, mas se ele tiver este símbolo, pois eu também não sei se ele está a contar, mas isto é o 8º símbolo para etc. Portanto, ela também quer muito esta carta aqui. Mas neste caso é para ela específico. Para o Time Erling não sei se é tão bom. Pois ele ignorou, é porque provavelmente já tem o símbolo. Mas o ir à segunda carta é que foi estranho, porque esta dá o dobro dos pontos. Ok, esta dá uma madeira e, por exemplo, ok, talvez possa ter sido pela madeira,
porque a Tsetse não tem madeira e, e depois para as casas, pelo menos esta casa aqui precisa de madeira. Eu estou a dizer madeira, mas é pedras. A carta dá uma pedra, Tsetse não tem pedra e esta casa precisa de pedra. Portanto, se ela vier aqui, depois bloqueio-lhe também ali a pedreira. É a única explicação que vejo para ela vir esta carta. Pois, ela vai à carta do símbolo que lhe faltava. Ele vai à carta, ok, desta vez foi à carta à casa boa. Ela vai buscar o vezes 2, também me parece uma boa opção. Agora, ela precisa de recursos, portanto, ele provavelmente. E ele também, madeira, também não tem madeira. Provavelmente vai cortar agora a madeira, exato. Ela terá de ir ao barro. Eles ainda têm muitos trabalhadores, portanto, vão querer vir os dois aqui ao meio. E vai sobrar um aqui, mas não tem pé. Lá está. Se agora está na situação que se for à casa ele corta a pedra. Ele próprio vai à casa. Portanto, se calhar vai fazer as duas. Não sei se é a melhor opção. Se o turno seguinte for o último e se ele ficar com poucos recursos por estar a gastar tudo já nesta ronda, depois no último turno talvez não consiga fazer grande coisa. Pode ser aqui arriscado fazer isto, mas pronto, agora já está feito. Vamos lá ver. Vamos só ver aqui avançar este turno rápido. Ele comprou casa com duas pedras e 3 madeiras e ok, ele teve sorte. Ele já tinha visto que quando compramos uma casa vemos logo a que está por baixo. Ele já tinha visto que nesta aqui não havia madeira e arriscou, e nesta gastou, desculpem, não havia pedra e arriscou, e nesta gastou as pedras que tinha e também a que saiu por baixo não gasta pedra. Portanto, apesar de ele ter gasto recursos quase todos, principalmente gastou a pedra toda, teve sorte, não precisa de pedra para a próxima ronda. Já de Tsetse meteu 2 bonecos para ir buscar pedras e vão ser inúteis. Daqui com bastante azar para a última ronda. E não há assim nada que me pareça fazer uma grande diferença. A maior diferença que vejo aqui é que o Time Merlin tem uma vantagem de 60 pontos. A Tsetse tem mais cartas, 4 cartas, e as cartas delas são quase todas vezes 2, portanto, e já tem os 8 símbolos, portanto talvez fosse suficiente. Vamos ver que esta última ronda, portanto, assim, nada me chama a atenção. As casas são praticamente iguais, portanto não são prioridade, a diferença é 1 ponto, não são prioridade, portanto talvez ainda a melhor carta seja a da pessoa. Acho que aqui o Time Merlin jogou melhor. Aqui a prioridade é 1 ponto nas casas, não sei se fazia muita diferença, e aqui são 8 pontos, 7 vá, gastamos 1 para ganhar 7, não, mas ganhamos 1, daqui são 7 pontos, 8. Acho que aqui o Time Merlin fez o correto, que foi ir buscar a carta, porque ela não vai conseguir fazer as duas. Portanto, se ela meter agora, se lhe bloquear a segunda casa, portanto ela precisa de uma madeira, 3 barros, portanto tem de ir buscar barro, e 2 outros tem de ir buscar ouro. Portanto, se ela for aqui, ele bloqueia um dos recursos e já não consegue fazer as duas e perdeu aqui um boneco. E entretanto ele foi buscar uma carta boa e depois ainda consegue ir buscar mais cartas. Pois ela vai à segunda
Ele não tem pressa ainda de bloquear o recurso. Pode já bloquear, mas não tem pressa. Quando ela for a um, ele bloqueia o outro. Mas ele decidiu bloquear já. Mas a bloquear até acho que fazia sentido bloquear o barro, que é mais fácil de arranjar, e agora no fim arranjar muitos recursos são pontos extras, né? Recursos no fim não interessam se são pedra, madeira ou ouro, valem todos um ponto. Se calhar até preferia bloquear o barro. Mas não tinha pressa, podia ter ido à carta mais barata primeiro. Okay. Ela vai buscar madeira para conseguir comprar cartas, suponho. Ele acabou por conseguir a mais barata, na mesma. Ela terá de ficar com esta, que não lhe dá praticamente nada. Portanto, gasta 3 pontos, 3 recursos, né? Para ganhar 2. Na verdade, está a perder 1. E depois este aqui é um símbolo. Que, como vai começar a segunda coleção, digamos assim, só lhe dá 1 ponto. Portanto, na verdade, dá 0 pontos esta carta. E já estes dois símbolos o Time Merlin não os tem. Portanto, valem mais pontos. Portanto, aqui acho que o jogo aqui, como sabemos que ficou uma diferença curta, acho que ficou resolvido aqui o facto de não vai fazer esta casa. E nas cartas não apanhou pontos. Portanto, na verdade fez apenas 14, mais 6 fez 20 pontos, enquanto que o adversário aqui faz 8 e nestas aqui depende de quantos tem, mas vamos supor que, bom, no máximo teria 5. Se este for o sexto e este o sétimo, passa de 25 para 49 pontos. São 24. Mas se tiver menos símbolos, ainda assim deve fazer mais do que os 12 para igualar a pontuação que ela vai fazer com esta casa. Então, não foi a última ronda não foi muito bem jogada pela TZC. E aqui o Time Erling também se calhar não precisava ter gasto os bonecos todos aqui. Podia ter poupado um para ir buscar ou ferramenta ou agricultura. E fazia se calhar mais uns 4 ou 5 pontos. Depende dos multiplicadores que tem. A gente pode ver no fim. Mas podia fazer aqui mais pontos. E a 7 também. Visto que o Time Erling já não tem trabalhadores, ela podia simplesmente ir ao que dá mais pontos. E foi à ferramenta que só deu 3 e a agricultura daria 4. Portanto seria mais um ponto aqui. Ok. Vamos então resolver o último turno. Aqui o Time Merlin. Por acaso o Time Merlin fosse o primeiro jogador neste turno e resolvesse esta carta primeiro, até podia ter o azar de dar o recurso que faltava a Tsetse e com isso ela fazer a segunda casa. Mas neste caso, como ela era a primeira jogadora, resolvia primeiro os seus trabalhadores. Nem isso teve. Porque ficou a faltar o ouro à Tsetse. Também não era isso que ia ter. Portanto, ele aqui ainda vai apanhar uma ferramenta. Tá, olha, esta ferramenta, portanto, dá um ponto à adversária e apanha uma ferramenta. Pode ser que tenha sido isto a fazer a diferença no fim do jogo. Vamos ver agora nos multiplicadores. Pois foi. Portanto, ele fez 5 pontos e deu 1 ao adversário e ganhou por 2. Na verdade, aquela carta lançada a diagonal no fim até ajudou a ganhar, mas ele podia ter não posto um boneco aqui e vinha fazer mais pontos. Se fosse na ferramenta fazia 5, se fosse na agricultura fazia 3. Portanto, ele viria à ferramenta. Portanto, ele podia ter feito mais uns pontinhos. Ela também. No geral, jogaram bem os dois, mas
com algumas decisões, principalmente a priorizar coisas que me pareceram. Foi dois turnos ali a meio importantes. O da casa, desta casa aqui, o turno desta casa, ahm, e o turno. E o outro foi também de uma outra casa que talvez esta aqui de 5 ou esta de 5, já não lembro qual. Mas pronto, tirando isso foi mais ou menos. Foi, bem, foi um jogo bem disputado. Quem não conhecia, espero que tenha entendido o jogo e goste. E boa sorte para o campeonato. E até à próxima. Tchau.